as disciplinas que já estavam em andamento, mesmo o projeto, que eles já tinham começado a fazer o projeto, foi tranquilo, mas a disciplina que acho que foi a mais complicada foi geometria descritiva, pelos alunos serem calouros. E eu fui uma das únicas que fez um curso de EAD. Por que a discussão do ensino à distância não pode ser nesse momento? Porque ela está contaminada por várias questões, para o bem e para o mal. Então, eu acho que a discussão do ensino à distância ela tem que ser fora desse contexto de pandemia, ela tem que ser num outro momento de tranquilidade, num outro contexto que não seja esse emergencial. Não vem para substituir a aula presencial, mas ela também vem para ficar. Aquele que não tem uma boa didática presencial, ele perde mais ainda online. O docente que já tem uma certa didática presencial, ele tem um planejamento, ele sabe os objetivos, ele sabe os skills que ele quer, ele sabe as etapas, como fazer, não é metodologia, é o que acionar em cada um dos conteúdos para que o aluno chegue naquilo, ele consegue ministrar melhor uma aula online. A aula híbrida, ela é a mais rica, porque a gente precisa da interação humana, afinal nós somos seres humanos, essa percepção, essa integração, interação, ela só se dá presencialmente. Eu não acho que essas aulas de algumas universidades, algumas privadas, estão investindo muito, por questões até de custo, no pacote, o tal do pacote de disciplinas EAD. A gente teve que aprender, a gente teve que tirar alguns pré-julgamentos da nossa frente, ênfase maior em pedagogia, porque se não houver um planejamento estratégico, o online não funciona. Essa percepção do aprendizado. Se o aluno está presente ou não. O fórum é interessante? Interessante. Mas o fórum é aquela coisa escrita. Quando você processa o escrito, você já não está sendo tão espontâneo. Quando você fala, é um outro processo. Então, o debate é muito importante, porque você acaba participando de uma forma mais espontânea, concordando, discordando. Então, o debate ele é muito caloroso, isso é muito bom. Essa plataforma remota, ela é possível, mas não substitui a atividade presencial. Eu acho que ela é possível para, por exemplo, você fazer um acompanhamento, para você fazer atendimentos, né, para você fazer revisões. Presencialmente, você tem um potencial de inserção, de conteúdo, um maior impacto mesmo. O semestre funcionou. Não é que tenha dado errado, acho que os alunos aprenderam, né, teve um resultado positivo de aprendizado, mas eu também acho que a aula presencial, ela tem um outro aspecto. Muitos deles ainda não estão preparados para ter aulas remotas, e isso fez com que muitos deles tivessem que abandonar as disciplinas ou até trancar o curso por causa dessa dificuldade que os alunos passaram durante esse semestre. Alguns deles não tinham condições de ter uma internet boa, né, de ter um computador, muitos só tinham os smartphones para poder assistir às aulas, e você imagina, numa tela um pouco grande já é difícil, você imagina numa tela pequenininha de um smartphone, é muito difícil e muito cansativo. Então, mesmo sendo aqui tudo muito fácil, porque a cidade é pequena, uma cidade de 300 mil habitantes, a gente consegue se locomover com muito mais facilidade. Mas, nesse ponto, era mais tranquilo para a gente. Mas só que o resultado nosso era muito mais desgastante e dos alunos também. Eu avalio que, no final, foi uma boa experiência. Teve uma boa experiência de ensino. Eu consegui desenvolver, apesar do receio, né, da incerteza, consegui desenvolver direitinho, e eu vi que o resultado dos alunos foi um resultado tão bom quanto o presencial, então, e eu dei esse feedback a eles, eu disse a eles, ó,
Estou muito feliz com o resultado de vocês. Eu estava assim, ansioso, eu estava receoso do resultado, como é que ia ser, se ia ser pior, ia ser melhor, não sabia. No geral, eu vejo sempre o uso da tecnologia de forma positiva. Claro que nós não podemos utilizar a tecnologia de forma exclusiva. A forma remota, né? Talvez se utilizar mais de videoconferências, né? Até para possibilidade de palestras, né? Tem pessoas que estão em outros locais, em outras localidades, né? A gente pode se utilizar mais também disso, né? Não, antes haveria esse problema. Como é que eu vou fazer para que fulano que está lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, né, em Pernambuco, como é que vai fazer para ele vir até Rondônia para poder dar uma palestra? É um custo, né, de hospedagem, de passagens e tal, né? Isso de fato é um ponto negativo, mas temos que separar duas coisas. Uma coisa é em relação ao uso da tecnologia em si, e outra questão é a forma de relação, né? Do ponto de uso da tecnologia, são pontos positivos, né? Claro que não para tudo, não eu substituir um pelo outro, né? Porque de fato eu vou perder toda essa questão das relações. Mas do ponto de vista de relação, aí sim é um ponto negativo, né? Já que há essa perda de relação entre aluno e professor.